Quando surge, galera, mais um vídeo aqui no canal. Olha, depois do assalto de Allianz Parque versão 3.0, não sei se é 3, é 4, 7, já teve tantos aí que já perdi a conta, mas é a versão alguma coisa .0. Mário Marra falou sobre a torcida do Verdão. Mário Marra fez uma análise incrível aí sobre o Palmeiras. E a gente vai ver essa análise depois que você garantir a inscrição aqui no canal, garantir o seu like e também preparar para comentar aí se você concorda com essa análise do Mário Marra, onde também teve aí, claro, um pitaco aí do Bruno Vicari, palmeirense ilustre. Vamos ver que o Bruno Vicari, apresentador da ESPN, e o Mário Marra falaram aí após essa vitória do Palmeiras que teve um sabor amargo. Que era aquele outro ponto também que a gente trazia um segundo dado da dificuldade de vencer por mais de 3 gols. A vantagem, é verdade. Que o Flamengo tinha. Flamengo classificado, Palmeiras eliminado, mas agora o lado do Alviverde, querendo ou não, Nicolete, assim, triste pela eliminação, e a gente vai avaliar isso, mas ontem parecia um momento de... É até estranho falar, né? De eliminação, mas de uma reconexão com a torcida também. É isso mesmo. É isso mesmo, Mário. Um beijo para você, abraço a todos os companheiros, fãs de esportes. Além dessa reconexão, né, o palmeirense saiu ali com a sensação que o time deu sinais que vai se recuperar. A curva está subindo novamente, depois desse momento de baixa, 3 derrotas consecutivas, 4 jogos sem vencer na temporada. Jogou bem, conseguiu pressionar o Flamengo, principalmente no primeiro tempo, com todos os problemas que o time teve. O Estevão ainda está machucado fora da equipe, não tem o Maurício, que já disputou a Copa do Brasil, o Zé Rafael, que não está 100%, ficou no banco de reservas. Depois, durante a partida, perdeu o Felipe Anderson, que tomou uma pancada no olho. O Mike saiu com dores musculares e mesmo assim o Palmeiras conseguiu pressionar, conseguiu mandar uma bola na trave no segundo jogo, no segundo tempo. Teve o gol anulado do Flaco Lopes. Foram 20 finalizações, bem diferente da atuação no Maracanã, que o time só conseguiu finalizar 2 vezes, com 6 defesas do goleiro rubro-negro, e no final até o Everton tentando o gol lá na área. Então essa atuação do Palmeiras dá essa sensação que o time está passando por um momento de baixa e vai buscar mais uma reviravolta, vai buscar mais uma recuperação, assim como foi em 2021 e principalmente no ano passado, depois da eliminação na Libertadores. Então o torcedor saiu com essa sensação do Allianz Parque, inclusive aplaudiu o time após a eliminação. Palmeiras que voltou a vencer o Flamengo, como você lembrou aí, desde 2017 não vencia o Flamengo no Allianz Parque jogando em casa. Então conseguiu a vitória, mas está eliminado da Copa do Brasil. Próximo jogo, mais problemas para o técnico Abel Ferreira. A gente citou aí esses jogadores machucados, o Felipe Anderson com essa pancada no olho, e até o Veiga, que saiu muito desgastado da partida. Então fica aí a dúvida, qual será a estratégia para esse jogo contra o Flamengo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, porque semana que vem tem o confronto contra o Botafogo, também no Rio de Janeiro. Obrigada, viu, Nicolete, pelas informações também. A gente volta a conversar e na tela a gente tem, então, as finalizações do Palmeiras contra o Flamengo nos 2 jogos. E aí a diferença também do que foi o desenho dos 2 jogos, né? É que o placar foi diferente, o Flamengo foi mais efetivo quando teve também um número maior. Na ida com 2, na volta 20. No jogo de ida nenhuma certa e no jogo de volta 6 certas. Eu queria te ouvir, Mário Marra, sobre o jogo. Foi o que você esperava do comportamento do Palmeiras, do comportamento do Flamengo, de como o jogo se desenhou? Bom, primeiro que sim, parece enfadonho que a gente repete uma frasezinha quando muda a competição, né? Característica da competição. A Copa do Brasil vai fazer isso, né? Às vezes jogos completamente diferentes, porque um está estudando o outro num comportamento que vai terminar, em uma competição que vai terminar para um dos dois daqui a pouquinho. Né? Uma semana depois. Eu realmente fiquei surpreso com como o Palmeiras conseguiu botar o Flamengo lá para trás. O Flamengo teve muita dificuldade para jogar. O Palmeiras, a gente já tinha falado aqui, né, que o segundo tempo do jogo contra o Palmeiras, ainda que é uma amostragem muito pequena, 45 minutos, contra o Inter, né? Que aquilo já seria uma reconexão de time, que daria ali um alento, uma esperança, mas a concentração dos jogadores do Palmeiras, o que o Palmeiras fez no primeiro tempo, o Palmeiras fez no jogo, né? É que depois, na reta final, o jogo mudou de característica, foi muito legal. O Palmeiras muito em cima, acuando o Flamengo de uma forma que eu não tinha visto na temporada. Alguém vai falar assim, mas aquele jogo do Bahia e tal. Não foi
do mesmo jeito. Ali o Flamengo até fez uma opção. Vou jogar um pouco mais atrás, vou ganhar a bola e vou assustar o Bahia em jogada de contra-ataque. Com mudanças no Palmeiras, né, com Caio Paulista, que com liberdade para jogar, com essa característica ofensiva, é um jogador que vai render melhor. E para ele render melhor, é bom que tenha o Veiga um pouco mais recuado e que acesse o Caio, a gente está falando nele ou ele lá, participando. Com 3 zagueiros, eu achei o Palmeiras muito bom. Eu achei o Palmeiras, por isso, completamente justificável aquela atitude do torcedor assim que acabou o jogo, batendo palmas, porque o torcedor se sentiu representado em campo. Essas atitudes depois do jogo, elas são curiosas, porque o Flamengo classificado, eliminando um rival na casa, né, desse adversário, e a torcida do Flamengo, como o Pedro Henrique contou, talvez um pouco insatisfeita com a atuação. E o palmeirense, apesar da eliminação, aplaudindo o time. Faz sentido isso, Donk? Faz, para mim faz. Considerando o que o Palmeiras apresentou, o desempenho de ter feito, para mim, principalmente o primeiro tempo. A primeira metade do primeiro tempo foi um sufoco absurdo que o Flamengo sentiu. Ali parecia que o Palmeiras já reverteria o cenário e talvez abriria vantagem. Ainda no final do primeiro tempo, viu o Flamengo conseguindo respirar um pouquinho mais, mas considerando o peso do jogo, a resposta que o Palmeiras deu, o Palmeiras teve a centímetros de levar essa decisão para os pênaltis. Lembrou, acho que esse início aquele do Palmeiras e São Paulo, do Paulista, lembra? Que a gente vai até pra Bafa para voltar o resultado, Isso, né? E que a gente até avaliou aqui na época, e o Dudu contou isso pra gente, que talvez tenha sido a melhor atuação do Palmeiras, né? Exato. Do Abel. E a gente também não pode esquecer o episódio do CT e tudo mais, o quanto que também para a torcida demonstrar o carinho, o apoio que está junto com o time nesse momento. Só que eu ainda acho que na soma de 180 minutos o Flamengo foi melhor. Para mim, o domínio do Flamengo no primeiro jogo, ele é superior foi mais evidente. Foi mais evidente. E também tem o fator que o Palmeiras dominou o jogo porque ele estava em desvantagem. Isso não pode ser ignorado. E o Flamengo exerceu esse domínio dentro de um contexto em que... o Palmeiras exerceu esse domínio dentro do contexto que ele precisava ir. Eu gostei muito das respostas também do Abel para a escalação. Com 4 homens por dentro, ali com o Veiga, o Felipe Anderson, Rony e o Flaco Lopes. O Veiga tendo muita liberdade. O Flamengo não conseguiu encaixar a marcação dele no primeiro tempo. Com os 2 alas sendo os caras que dando profundidade. O Caio Paulista fazendo um bom jogo pelo lado esquerdo. O lado de esquerdo da defesa do Flamengo, muita dificuldade para cima do Ayrton Lucas. Para mim, explorou muito bem aquele setor. Então, o Palmeiras deu uma resposta de uma boa atuação e também a forma como o Abel planejou esse jogo. E só um aspecto que me incomodou do Flamengo também, a gente vai entrar em detalhes em relação às decisões do Tite, mas esse time classificou, mereceu, mas esse time precisa urgentemente ver a situação de bola parada defensiva. Sim. Porque o gol foi sequência de uma situação assim, o gol anulado por questão milimétrica também foi assim, e esse time tem sofrido muitos gols dessa forma. E isso às vezes pode custar uma situação em competição de mata-mata. E a gente elogia tanto o Flamengo na bola aérea ofensiva também, Exato. né? Como é um ponto verdade, forte, né? faz muitos gols assim. 28% dos gols marcados na última edição de Premier League foram jogadas de bola parada. 28%. Isso é relevante, coisa. hein? E é uma defesa alta do Flamengo, né? Com o Fabrício, que é o que você fala, né? Ofensivamente... Funciona bastante, Funciona, né? E ontem no final do jogo tinha o Fabrício, tinha o Léo, tinha o Davi Luiz, né? E aquela o Palmeiras bola na trave foi o Varela marcando o Murilo. Aquela no segundo tempo. O Varela tem até boa impulsão, posicionamento, mas a diferença de estatura, numa dessa, a bola não vai na trave, vai dentro do gol, né? E aí era um 2-0. E no segundo tempo, acho que o jogo fica também muito mais brigado, claro, pela condição e tensão, né, que a história vai caminhando, mas o Palmeiras perde muito, né, porque no primeiro tempo ele já perde o Felipe Anderson e o Mike. Sim. Perde o Veiga. Então, o segundo tempo passa a ser muito mais essa bola ali pro Rony brigar, e ele brigou muito no jogo de ontem, né, Em algum momento o jogo assume a característica do vamos ver o que dá. E aí, para quem está com a vantagem, isso é bom. Claro que é perigoso, porque vamos ver o que dá, vai que dá um gol, né? Mas o jogo deixa de ser pensado e vira um jogo de bola na área. Mas assim, a gente não pode tirar da conta que, querendo ou não, a última impressão é que acaba tendo talvez um pouco mais de força. Porque se a gente pegar a última impressão do jogo de ida, a torcida do Flamengo estava em êxtase e a torcida do Palmeiras estava na bronca. Estava jogando em casa, construindo placar, o Flamengo fez a parte dele. Ontem, o Palmeiras estava na condição de ter que reverter. Em casa, tem o poder muito da torcida, você é contagiado por isso.
criticar demais o Flamengo também não é pesar um pouquinho a mão? O Flamengo eliminou o Palmeiras no Allianz Parque. Então, Mesmo sem o resultado, mas assim, ele vai decidir na casa dos caras e consegue a classificação. Eu concordo, mas eu pondero. Porque o técnico do Flamengo é um técnico muito grande no cenário nacional, até internacional. E a gente espera que o Flamengo sofra pouco. Porque o técnico é o Tite. E a gente está cansado de saber da capacidade que tem o Tite até para evitar sofrimento, para controlar de forma diferente o jogo. Então, eu concordo, é ser cruel com o Flamengo ficar com essa última impressão. Por outro lado, faz sentido quando a gente pensa, ele é o cara. Entendi. Então, a gente espera que ele consiga inibir essa pressão. Né? Não é o fato, como a gente falou no primeiro jogo, de jogar na defesa ou não, né? Claro, acho que não teria uma postura, acho que justifica o Flamengo querer jogar na defesa com a vantagem que tem primeiro e na casa do Palmeiras. E a força ali do Palmeiras condiciona a postura do Flamengo. Mas é que mesmo na defesa ele foi vulnerável, é isso, Marra? Sim. E é isso que a gente não esperava. E assim, eu falo com toda... Assim, reconhecendo que deu certo, que o Flamengo passou e tem os seus méritos, sobretudo do primeiro jogo. Mas eu não vou pautar minha opinião baseado simplesmente no resultado, porque se tem uma questão de centímetros, a história poderia ter sido diferente, a gente está falando de um Palmeiras classificado. O que me incomodou um pouco é a alteração na volta do segundo tempo. Quando você retrai ainda mais, faz a linha de 3, num momento que, a meu ver, o Flamengo já tinha passado do momento de maior pressão do Palmeiras. No começo do primeiro tempo foi um amasso, o Flamengo consegue se encontrar. E eu tenho a impressão que a alteração, quando coloca o terceiro zagueiro, atrai mais. Então, assim, deu certo, ok, acho que é válido, mas eu não vou ficar pautando baseado no resultado. Para mim, o Flamengo correu sérios riscos e eu vejo isso tendo influência. Lógico que a gente vai falar, deu certo, o Tite teve seus méritos, ok, mas para mim ainda, eu acho que ele correu um risco a mais com esse pensamento. E Fala, Marra. Dividir com todo mundo a nossa caça lá na redação, não? Lá na redação? Não, a gente estava tentando entender ali na redação, porque no começo do jogo o Gerson começa bem pelo lado direito, como um ponta mesmo, né? Pelo lado direito. Aí em determinado momento, ainda no primeiro tempo, depois desse sufoco todo, em um dos momentos em que a partida para, o Tite chama o time e o Gerson muda de posicionamento. Né, Marra? Aí eu perguntei pro Marra, a gente estava tentando entender o que ele queria com aquela alteração no meio de campo do Flamengo. O fluxo de passes do Palmeiras ajuda a explicar um pouco, né? Para tentar incomodar um pouco mais. Até durante o jogo, né? Um grande abraço ao Rafael Oliveira, destacando a troca de posicionamento, até com o Pedro em algumas vezes, né? Do Gerson mais adiantado. Mas sim, né? Assim, a gente não temos conclusão nenhuma ainda. Até por isso a gente sentiu falta eu falei, deixa eu ver a entrevista do Tite para tentar entender esse aspecto tático ali do jogo, né? Mas vale como observação pelo que vem pela frente. E o Pedro, ele não trouxe, não sei se teve essa justificativa oficial do lado do Flamengo. O motivo, se foi realmente como um protesto ou só uma escolha, né? Porque faz falta, né? Para as outras questões também, mas para a partida do campo e bola, né? Principalmente para essa parte seria interessante. Ainda mais num jogo desse tamanho. Exato. E a gente quer levar o futebol a sério. A gente não quer ficar aqui apontando 1001 soluções baseadas na minha cabeça. Como? E eu entendo que também, às vezes, não é isso que acontece na coletiva. Então, também, eu não sei... Qual foi a estratégia? Se foi uma estratégia. Como normalmente, muitas vezes quando o Palmeiras joga com 3 zagueiros, né, Marra? O Gustavo Gomes é quem joga pela direita. E muitas vezes o Gustavo Gomes tem problemas para correr atrás de ponta do adversário. E ontem o Abel muda. No segundo tempo contra o Inter já tinha mudado, né? E ontem ele mantém o Gustavo Gomes pelo centro, batendo com o Pedro, e aí a disputa é maravilhosa. E faz mais sentido, né? Faz mais sentido. Pela esquerda e o Vitor pela direita. E o Vitor pela direita, que jogou muito, né, Marra? Mais uma vez. Gente, o Vitor parece que ele tem 32 anos. Um zagueiro experiente. E olha pra cara dele, você acha que ele tem 11. Um fininho, piquititico. E como ele assumiu essa posição também. Impressionante. Né? É isso aí, galera. O que você achou da opinião aí do Mário Marra? Essa análise que foi feita aí. Agora ver o que vai acontecer daqui pra frente. Temos a Libertadores aí na quarta-feira. Temos depois o Brasileirão ainda contra São Paulo, antes do jogo de volta contra o Botafogo, na quarta da semana seguinte pela Libertadores aí, Conmebol Libertadores. Esse jogo aí, hein, vai ser osso duro de roer também, hein? Só pedreira, hein? Pelo caminho aí, vai ser jogos duros. Mais um vídeo para você clicar aí
Vejo você por aí, hein? Avante palestra.